Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, daqui da Igreja Luterana de Interlagos. Vamos retomar o nosso estudo do livro do profeta Jeremias, hoje, último dia do mês de julho, dia 31, com os capítulos 13 a 16. Vamos juntos, iniciando pela leitura do capítulo 13, onde nós temos como destaques o cinto de linho, a jarra de vinho, apelo e ameaças. Vamos fazer a leitura na Nova Almeida atualizada. O cinto de linho. Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta de sua cintura. Vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração, e segue outros deuses para os servir e adorar. Será tal como este cinto que não presta para nada. Porque, assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. E assim nós percebemos que o profeta Jeremias não apenas prega por meio de palavras, mas também por meio de ações, assim como grande parte dos profetas do Senhor. E este episódio do cinto de linho que o Senhor ordenou que ele fizesse, retrata exatamente o apodrecimento de um povo que havia virado as costas para Deus e havia caído em idolatria. Vamos ao próximo destaque, a jarra de vinho. Diga-lhes também esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel, toda jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você: não sabemos nós muito bem que toda jarra deve ficar cheia de vinho? Mas você responderá: assim diz o Senhor, eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores desta terra, os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles, nada me impedirá de destruí-los. Palavras duras, palavras difíceis, de difícil absorção, para um povo que merecia, de fato, o castigo. E vamos ao último destaque deste capítulo 13, com apelo e ameaças. Ouçam e prestem atenção. Não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou. Deem glória ao Senhor seu Deus, antes que ele faça vir as trevas. Antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vocês a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas, se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo, por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diga ao rei e à rainha mãe: humilhem-se e sentem no chão, porque as gloriosas coroas caíram da cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas, e não há ninguém que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado, o seu lindo rebanho?
O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou a ser amigos? Será que você não sentirá dores como as da mulher que está dando à luz? Talvez você se pergunte por que me sobrevieram estas coisas. Então saiba que foi por causa da multidão de suas maldades que as abas de sua saia foram levantadas e os seus calcanhares sofrem violência. Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por isso eu os espalharei, como a palha que é levada pelo vento do deserto. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim, eu mesmo levantarei as abas de sua saia até a altura do seu rosto, e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém! Você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? E assim percebemos que Jeremias aqui, ele pode receber a fama que ele de fato recebeu do profeta chorão. Mas Jeremias tem muitos motivos para chorar. E na verdade, por meio de Jeremias, quem está chorando é o próprio Deus, diante das maldades e da apostasia do povo. Temos, portanto, no capítulo 13, aquilo que podemos considerar ou chamar de uma parábola encenada. Deus lançou mão de vários métodos de ensino para transmitir a sua mensagem. E às vezes os profetas dramatizavam a sua mensagem. Essa também será uma característica do ministério de Ezequiel, que nós ainda estudaremos. O termo que designa a peça de roupa que Jeremias escondeu para que apodrecesse é traduzido por cinto de linho ou calção. As ações muitas vezes dizem mais do que as palavras e ficam gravadas na memória. Aqui Jeremias anuncia que Judá e Jerusalém ficariam completamente arruinadas, como aquela peça de roupa. E ele estava muito triste ao anunciar a vingança de Deus, embora houvesse clamado por ela anteriormente. Se vocês não prestarem atenção, chorarei amargamente, diz Jeremias. Vamos agora à leitura do capítulo 14, onde nós temos dois destaques: grande seca em Judá e o povo confessa o seu pecado. Diz assim a leitura da grande seca em Judá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando, as suas portas estão abandonadas, e de luto se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos mandam os servos buscar água. E estes vão às cisternas e não encontram água. Voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha ressequida. E por isso os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm as suas crias e as abandonam, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros, e ofegantes sorvem o vento como chacais. Os seus olhos desfalecem por falta de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome. Porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra ti. Ó esperança de Israel e redentor do teu povo no tempo da angústia. Por que serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite? Por que serias como o homem que foi pego de surpresa, como o valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles. Agora,
Ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda: não interceda por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte, a eles, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra: que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, sem cessar, porque a virgem, filha do meu povo, sofreu um grande golpe, está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Neste texto, nós podemos ter uma interpretação muito equivocada se pensarmos que este texto ele se dirige a todos os tempos e a todas as pessoas. É claro que Deus oferece consolo, palavras de esperança, mas aqui, nesse contexto específico, não havia consolo e não havia palavras de esperança para um povo que estava relutante em seus pecados e idolatrias. É claro que, em alguns momentos, Deus até vai falar: se vocês se arrependerem, vocês serão perdoados. Mas, de modo geral, o que está se impondo e o que está se revelando como algo mais enfático e determinante neste contexto é exatamente o castigo. Por isso que quem pregava que Deus não castigaria era um falso profeta, que prometia mundos e fundos, mas que seguramente não poderia dar aquilo que prometia. E diante destes graves apelos e difíceis ameaças, o povo vai confessar o seu pecado, a partir do versículo 19, que diz: será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz, e não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura, e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não desprezes o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Assim percebemos neste relato do capítulo 14 e ainda depois no início do 15, que logo mais faremos, algo muito sério a respeito da seca. Houve uma longa e grave seca e o povo, mais uma vez, se dirigiu a Deus, mas ele não os ouviu. Ele não os escutou e nem escutou a súplica de Jeremias, que argumenta que o povo foi enganado pelas mentiras dos falsos profetas. Mas Jeremias continua orando pelo povo, até ouvir a terrível resposta de Deus, lá no capítulo 15, versículo 1, que é onde nós iremos ler agora. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim,
meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem para onde iremos, responda: assim diz o Senhor, quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves dos céus e os animais selvagens, para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de você, ó Jerusalém? Ou quem ficará triste por você? Ou quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? Você me rejeitou, diz o Senhor, você voltou para trás. Por isso, levantei a mão contra você e a destruí. Cansei de ter compaixão. Eu os espalhei com a pá nos portões das cidades. Deixei-os sem filhos. Destruí o meu povo, mas eles não deixaram os seus maus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confusa. Os sobreviventes, eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. E então, a partir do versículo 10, diante desta pesadíssima resposta de Deus, temos o terceiro lamento de Jeremias. Ai de mim, minha mãe, porque você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdias para toda a terra. Nunca lhes emprestei, nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. O Senhor disse: na verdade, eu o fortalecerei para o bem e farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade, no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Por todos os seus pecados, em todos os seus territórios, entregarei de graça os seus bens e os seus tesouros, para que sejam saqueados. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, porque um fogo se acendeu em minha ira e queimará sobre vocês. Ó Senhor, tu o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que por causa da tua longanimidade eu seja arrebatado. Fica sabendo que por causa de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Por que a minha dor não passa, e a minha ferida me dói, e não admite cura? Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se você se arrepender, eu o farei voltar, e você estará diante de mim. Se separar o que é preciso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e o livrarei das garras dos violentos. Este é o capítulo 15 que traz a angústia do profeta Jeremias. Sofrendo profundamente, Jeremias se dirige a Deus em oração contra aqueles que lhe pagaram seu serviço e seu cuidado fiel, com ódio, tornando sua vida miserável. Há justiça na sua súplica. Se Jeremias está com problemas, isto se deve a Deus. A causa era de Deus, e ao rejeitá-lo, estavam rejeitando o próprio Deus. A resposta de Deus foi o consolo e estímulo que o profeta necessitava. Vamos ao último capítulo de hoje, capítulo 16,
onde nós temos dois destaques: a vida solitária do profeta e as nações voltam para Deus. Vamos à leitura da vida solitária do profeta, dos versículos 1 a 18, que diz: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Não case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, a respeito das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens. Porque assim diz o Senhor: não entre em casa onde há luto, nem vá pranteá-los ou consolar os enlutados, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também a minha bondade e a minha compaixão. Nesta terra morrerão tanto grandes como pequenos, e não serão sepultados, nem prantearão por eles. Não se farão por eles cortes na pele, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa de morte, nem lhe darão de beber do copo da consolação pelo pai ou pela mãe. Também não entre numa casa em que há um banquete, para sentar com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar neste lugar diante dos olhos de vocês, e enquanto vocês ainda estiverem vivos, o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você anunciar a este povo todas estas palavras, eles perguntarão: por que o Senhor nos ameaça com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então você responderá: porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás de outros deuses. Os serviram e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Portanto, eu os lançarei fora desta terra, para uma terra que nem vocês nem os seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses, dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito. Pelo contrário, se dirá: tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado. Pois eu os farei voltar para a sua terra que dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os trarão de todos os montes, de todas as colinas e até das fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos deles. Eles não conseguem se esconder de mim, a iniquidade deles não se encobre aos meus olhos. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Diante deste mais terrível relato, ficamos até estremecidos, mas era exatamente esse contexto que Jeremias presenciou. Estava tudo contra ele. Uma voz solitária e silenciosa diante de tantos gemidos que acabavam prometendo coisas que não podiam cumprir. E diante da sua pregação de lei, muitas vezes o profeta receberá pancadas. Ele será um profeta solitário, que vagará pelo mundo, falando para pessoas surdas. Mas Deus jamais deixou de trazer o seu consolo. E o capítulo 16 vai finalizar com as nações voltando para Deus. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia, a ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses?
Esses não são deuses de verdade. Portanto, eis que lhes farei conhecer. Sim, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Assim percebemos o capítulo 16, que o profeta até mesmo ouviu as palavras que para eles seguramente soaram como desoladoras do próprio Deus. E a instrução de Deus a Jeremias foi bem clara: não case. E ao ficar solteiro numa sociedade em que isto era praticamente desconhecido, Jeremias se tornou o símbolo vivo da mensagem de Deus. Em breve, Jerusalém seria palco da fome, do massacre mais terrível que se podia imaginar. Não era a hora nem o lugar para começar uma família, porque Deus estava retirando deles a sua paz e o seu amor. Eles finalmente o conheceriam como Deus de poder. Porém, Deus ainda tinha reservado um futuro para eles, e o profeta declarou a sua confiança em Deus. Este é o estudo do capítulo 16 e dos capítulos 13, 14, 15 e 16. Vamos retomar os principais ensinamentos do estudo de hoje, com auxílio do comentário da Bíblia da Reforma. No capítulo 13, nós vimos que Jeremias usa um cinto para ilustrar o juízo de Deus contra o seu povo, e o cinto novo, arruinado pelos fenômenos atmosféricos, assemelha-se assim à condição espiritual do povo de Deus. E como consequência, Deus irá tratar seu povo como uma pessoa trata os trapos. O Senhor também usa a imagem de um jarro cheio de vinho para ilustrar a plenitude do seu juízo contra o povo. Ninguém, pobre ou rico, homem ou mulher, seria poupado da ira vindoura. E ainda no capítulo 13, o Senhor decidiu enviar o seu povo para o exílio por causa da arrogância e da idolatria deles. No capítulo 14, Jeremias descreve uma seca e os seus efeitos sobre a terra e os seus habitantes. Como consequência dos seus pecados, o povo não merece o auxílio de Deus. Porém, em sua oração por socorro, Jeremias apela à fidelidade de Deus. No capítulo 14, também Jeremias expressa sua frustração a respeito dos falsos profetas, que dizem ao povo que a paz está logo à frente, apesar de Jeremias havê-los advertido de que, na realidade, a destruição era iminente. No capítulo 15, Deus responde à oração de Jeremias pelo povo. Eles se recusaram a arrepender-se e voltar-se para Deus. Portanto, Deus iria destruí-los. E Jeremias se queixa que todo mundo está contra ele, por causa de sua mensagem de lei. Ele se aproxima para acusar a Deus de tê-lo enganado ao fazê-lo pensar que seu trabalho como profeta seria mais fácil do que realmente era. Deus chama Jeremias a se arrepender de suas dúvidas e promete fortalecê-lo para o trabalho à sua frente. Por último, no capítulo 16, vimos que as ações de Jeremias reforçarão suas palavras de juízo e condenação. Pecado obstinado pode resultar apenas em condenação por parte de Deus e na perda de toda alegria. No entanto, a graça de Deus será conhecida por todos os povos, tanto os exilados judeus que retornam de uma terra estrangeira, quanto as nações pagãs que se voltam para o Deus verdadeiro. E assim nós temos um relato bastante dramático, difícil de ouvir, pesado, de forte lei, de condenação, de juízo de Deus. Mas um relato necessário. E muitas vezes nós necessitamos ouvir. Talvez o livro de Jeremias seja aquele que até agora foi o que mais nos trouxe palavras pesadas de juízo, de condenação, de castigo. As palavras, mais uma vez, que eu ressalto, eram necessárias. E que muitas vezes também são necessárias ainda hoje para nós, que vivemos em um mundo repleto de idolatria, e onde muitas vezes nós acabamos caindo, confiando em falsos ídolos. Não façamos isso, que possamos confiar no nosso bom Deus, que promete que sim, haverá restauração para todos aqueles que se arrependerem de seus pecados e confiarem nele. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, nosso projeto, a Bíblia ao longo do ano. Finalizamos mais um mês hoje. Amanhã iniciaremos um novo mês, o mês de agosto, com os capítulos 17 a 20 de Jeremias.
Muito obrigado por assistir, fique na paz do Senhor. Até nosso próximo vídeo.